Salve, salve, torcedor! Seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí do fechamento, falando muito sobre o massacre do Palmeiras pra cima do Corinthians, de Zeke, o Denilson rasgando elogios. No final a gente vai trazer também o Neto se rendendo ao Palmeiras, que sim, é líder do Campeonato Brasileiro, e essa vitória para cima do Corinthians vai ficar marcada como o início da campanha do nosso Verdão, atuando muito bem. Então tem muita coisa legal pra gente tocar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Tá no ar o Fechamento Sport TV com Denilson, Felipe Melo, Aline Calandrini, Alexandre Losetti. Na rodada passada, 7 times tinham 4 pontos. Agora deu essa funilada. 2 times têm 7 pontos, Flamengo e Palmeiras, e o fechamento começa agora. Beleza, Denilson? Fala, meu fechamento. Boa paz? Noite. Mais um fechamento. Mais um, vambora. E aí, time? Alô, Losete. Você vem até aqui? Você tá louco? Te via de casa. É um prazer. Não, eu falei que eu te via de casa muito antes disso. Tudo bem? É um prazer, Aline, Felipe. Cara, vou falar pra você, os 2 candidatos, né? Palmeiras e Flamengo são os 2 candidatos ao título brasileiro. O meu destaque Seus, né? Porque o Flamengo voltou a jogar bem, a gente vai falar daqui a pouquinho da atuação do Flamengo, Arrascaeta e tudo mais, mas eu queria falar do meu destaque em relação ao que o Palmeiras fez no jogo contra o Corinthians. Existe essa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, enfim, a final do Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu vencer, tanto é que na coletiva eles falaram sobre esse título paulista, que sabia que o Palmeiras ia vir com um pouquinho mais de vontade. Mas independentemente quando um time chega num clássico, o nível técnico, físico, um clássico é um jogo diferente. O Palmeiras viveu esse jogo diferente, para mim fez um grande jogo. Nesse campeonato, ou nessa temporada, para mim foi o melhor jogo do Palmeiras sob o comando do Abel, nessa temporada. Então já lanço uma pergunta aqui pra gente debater durante o programa. Se cobrava tanto que o Palmeiras subisse de rendimento, ele estava ali nas cabeças, foi pra final do estadual, estava com a maior pontuação do Campeonato Brasileiro, se cobrava que o Palmeiras elevasse o nível de atuação. Foi a melhor atuação da rodada? A vitória do Palmeiras, né? O nível de jogo, foi o melhor nível de jogo da rodada? Pra gente debater durante o programa. Uma jogada que chamou a atenção, que foi o jogo Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. O Felipe tá aí, não sei se o Felipe tá aí. E a gente, se puder colocar na tela a mesa tática, teve uma jogada muito curiosa nesse clássico, já no início da partida, Rizek, Felipe, Aline, Losetti. O Memphis Depay, ele resolve começar o jogo fazendo o lançamento lá no lateral do Palmeiras, que eu acho que aqui tinha os Gaparzinhos aqui, um fantasminha, que ele tentou achar esse fantasma. Olha o meu fantasminha, que desenho, meu Deus do céu, Denilson. Faltou na escola, como é que fala? Na escola de arte, pode ser? Não sei, mas enfim. E aí eu gostaria dos meus amiguinhos, qual foi a intenção? Coloca o lance na tela pra gente ver. Qual foi a intenção, meus amiguinhos, dessa jogada aí, ó, do Memphis Depay? Ó. O Losetti lembrou bem, né? O Paris Saint-Germain tava fazendo isso, né, Losetti? O PSG fez no jogo contra o Liverpool, agora nas quartas de final da Liga dos Campeões, fez em outros jogos do Campeonato Francês. Então, vamos lá. Esse debate é bom. Com pressão, né? Então, primeiro, o Emiliano Dias depois disse que isso não foi uma jogada treinada, trabalhada e pensada. Então é crise. O Memphis sugeriu, foi lá e fez. Como consequência disso, a pressão que o Corinthians fez na cobrança de lateral do Palmeiras foi muito mal feita. O Palmeiras saiu tranquilamente. A opção do PSG e de outros times que fazem isso, não é só o PSG, mas também não são tantos assim, em vez de começar jogando com os meus 11 jogadores, neste momento específico da saída de bola, contra 11 no campo dos caras, eu vou dar a posse de bola, mas vou adiantar o meu time, pressionar e tentar, a partir de um desarme, estar mais perto do gol. Faz sentido? Faz. Eu gosto? Não exatamente. Eu também não gosto, não. Mas acho criativo, acho válido que haja tentativas de você sair do mesmo jeito. Desse jeito, não. Desse jeito é mal feito. Se não é treinado, não adianta nada o Memphis dar... Exato. Vou ter uma ideia aqui genial. Se não tá combinado com os outros,
Pra quê? Eu só tô Losetti. dizendo que não é um lance que ele tirou do nada. Ele viu. Losetti. Não estando Tem que ensaiado, combinar é com só os assim, ó, amiguinhos, vamos dar a bola pro Palmeiras, que a gente não quer jogar mesmo, a gente tá aqui só Olha, né? Rizek, olha, coloca de novo se puder colocar. Olha o movimento dos companheiros do Memphis Depay. É. Aí, ó, muito bom. Ó, solta a imagem e olha o movimento dos jogadores. Olha como é que. Ó os jogadores, ó. Olha a linha olha os 3 jogadores de meio de campo ali, ó. Ele dá e corre, ó. Ele dá e corre lá. E agora? A gente fala num tom de brincadeira, mas, poxa, aí gera um desconforto pro treinador, que o Losetti falou aqui. Eu vi o Martinez dando a declaração também, falando até... Ele tentou ter cuidado nas palavras. Que ele fala, cara, eu pessoalmente eu não sabia disso. Cara, isso, na minha opinião, é uma situação que precisa ser... É bagunça. Tô errado ou não? Aí é Eu não tô querendo, Da forma como querendo foi, é criar bagunça. uma situação desconfortável no vestiário, não. Isso é um fato. Mas, cara, não foi legal. Não. A verdade é essa. O que não foi legal também é a postura do Corinthians. O Palmeiras jogou muito. Vinha se cobrando do Palmeiras subir de patamar, elevar o nível, e eu acho que ontem essa resposta veio. E o Corinthians foi um adversário muito convidativo também para a grande atuação do Palmeiras, né, Felipe? O Palmeiras competiu. E o Palmeiras fez aquilo que eu pedi, né, que eu venho pedindo há algum tempo. Porque o Palmeiras já tem a sua jogada que todo mundo conhece, que são as bolas longas, bolas em profundidade. Mas o Palmeiras, esse Palmeiras aí jogou. Esse Palmeiras teve triangulações pelo meio campo. Não à toa o Martinez fez um golaço de fora da área, porque ele chegou um pouco mais, né, para finalizar também. E o Corinthians parece que viveu daquele título do Campeonato Paulista, né? Que já ficou para trás. É um título importante, que dá confiança, mas que não entra dentro de campo. E o Memphis, para mim, assim, eu até falei nas redes sociais que o Memphis foi o retrato do Corinthians. O Memphis é um cara que é um exemplo para o Corinthians, para os companheiros, e quando o companheiro vê o Memphis caminhando em campo, que exemplo é esse que nós temos? O Memphis, ele dá um chapéu e tá tudo certo. Ele faz uma jogada de efeito e tá tudo certo. Teve uma bola, inclusive, no segundo tempo, que um companheiro toca para ele, Romero. ele nem sequer está olhando para a jogada. Romero. E eu acho que ele tem que entender que ele está jogando no Corinthians. E a torcida do Corinthians, ela é bem exigente. Então ontem o Palmeiras passou por cima, não deixou o Corinthians sequer competir. Isso foi o que aconteceu ontem. Eu acho que o Memphis escolhe jogo, cara. Jogou muito contra o Vasco, sábado passado. Escolheu mal. Aliás, não escolheu bem esse. Não, mas você não acha, não tem essa impressão? Tem que melhorar minha aula de inglês pra mandar um zap pra ele. Mas você não acha que você não tem essa impressão também? Que ele escolhe jogo? Sábado passado ele estava muito afim. Ontem, como aliás, todo o time do Corinthians, pouco afim. E ele é um jogador, eu concordo com o Felipe, ele precisa entender que o Corinthians, historicamente, né, Aline e Losetti, que a atitude do jogador sem bola, ela conta muito aos olhos do torcedor corintiano. Ela conta demais. Esse lance que o Felipe Melo tá falando, o Romero recebe uma falta no meio de campo e ele tá perdendo o jogo, ele quer acelerar o jogo. E ele toca no Memphis Depay e ele tá com a cabeça baixa, a bola toca na perna dele e vai pro jogador do Palmeiras, aí ele olha pro lado assim como se nada tivesse acontecido. Nem pra ele 2 metros, tá? Quando a gente fala de marcação, corre atrás da bola, cobrir o passe, é você fazer a sombra, é meio metro pra lá, meio metro pra cá, você já tira o passe do adversário. E ontem ele tava muito apático, o Corinthians no geral, mas ele, por ser uma referência, tava muito apático. Agora, estamos de acordo que foi um recado do Palmeiras pro campeonato, né? Estreou Paulinho, Vitor Roque jogando cada vez melhor. Foi um recado, né? Assim, se esse for o nível de atuação do Palmeiras... O Palmeiras chegou. Você perguntou Palmeiras no início chegou. se tinha sido a melhor atuação da rodada. Para mim foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Em 2025 o Palmeiras não tinha feito nenhum jogo tão convincente como esse. Podia ter sido muito mais. O 2-0 ficou barato pro que foi o jogo. O Corinthians fez um dos seus piores jogos, o Palmeiras fez o seu melhor jogo. E para mim chama muita atenção, embora a gente esteja falando de vários jogadores, o Felipe Anderson está dando ao Abel uma possibilidade de variação que o Rafael Veiga não oferece. E aí eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, estou comparando característica. No jogo contra o Corinthians, o Abel tirou o Estevão da ponta, trouxe o Estevão para dentro, um reflexo disso. O Palmeiras marca individual, quase sempre, e às vezes os seus 11 jogadores tendo funções individuais de encaixe. O Estevão estava no Ranieri, que é o volante do Corinthians, o homem centralizado, ele não estava no lateral. Quem estava no Bidu era o Felipe Anderson, que muitas vezes acompanhava o Bidu até a linha dos zagueiros.
Com o Veiga não tem essa versatilidade do Felipe de jogar tanto por fora como por dentro. Então, esse ajuste, e a gente lamenta o fato do Estevão ter mais pouco tempo de Palmeiras, mas neste pouco tempo, eu não sei se o Abel vai manter isso, se foi um ajuste específico para esse jogo, mas é uma variação, para mim, importante, porque envolve o principal nome do time. Vamos colocar aí, para que vocês todos possam ver, Palmeiras e Corinthians, 2-0, que era para ser um 5. 2025 é o ano dos derbys e até esse sábado não era o ano do Verdão. Quarto Palmeiras e Corinthians em 4 meses e as lembranças, pênalti perdido nos acréscimos, derrota na primeira final em casa e mais uma penalidade desperdiçada no jogo do título. Vice-paulista pro maior rival. O Paulista pro Corinthians valia muito, né? Pro Palmeiras nem tanto. A gente tá treinando o time de novo, entrosando, tentando entrosar, né? Nas arquibancadas, setores vazios. 19 mil em Barueri. É como você jogar fora de casa. Não tem como a gente considerar uma casa que não é nossa. Mas em noite de lua cheia, tudo pode acontecer. E os ventos sempre mudam de lado. O Palmeiras, que era perigoso, com Gomes... E nessa pintura do Piquerez, 1-0 antes dos 15 minutos. Clima de final, Felipe Anderson acertou a trave. E em mais uma bomba de fora, dessa vez outro uruguaio explodiu a arena. Emiliano Martínez, 2-0 Verdão. Un gol seguramente no voy a esquecer nunca. Mi primer gol con Palmeiras en un derby. Estoy muy feliz por eso. Aí o tempo fechou. Yuri Alberto derrubou o Everton, que foi tirar satisfação. 3 amarelos para os 2 envolvidos e para o Memphis. Aliás, foram 10 ao todo só no primeiro tempo. Já os 45 minutos iniciais do Corinthians se resumem a esse chute do Carrilho. Agora o Verdão voltou daquele jeito, cabeçada na trave do Facundo. Até que o jejum finalmente seria quebrado. Vitor Roque fez 3-0. Só que o VAR chamou e o gol foi anulado por um impedimento do zagueiro Gustavo Gomes. O Tigrinho queria o primeiro dele, tanto que nem passou pro Estevão. E o garoto retribuiu, também não tocou pro camisa 9, quase um golaço. Abel sentia o bom momento e chamou Paulinho para estrear. O camisa 10, inclusive, teve a chance de marcar. E com o passar do tempo, os gritos eram inevitáveis. Teve até cabeça de galinha jogada pela torcida no campo. Hugo ainda tentou diminuir, mas a festa seria mesmo alviverde em Barueri. Fim de jogo, 2-0. No ano dos derbys, 2025 não era do Palmeiras, verbo que ficou no passado. Primeira vitória sobre o rival nessa temporada, a 4ª seguida do clube no geral, que pode não reescrever o que já passou, mas redesenha o que vem pela frente, um futuro mais promissor. Nós focamos muito no presente, no dia a dia, aprender do passado e melhorar no presente e preparar o futuro também da melhor maneira. O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Fico contente quando ganho e fico quando perco. E isso eu não vou mudar. Quanto ao Olé, é normal. Afinal, que teríamos que ganhar, nós ganhamos e eles teriam que fazer algo para responder. É difícil, mas vamos ter uma revanche. A torcida queria fazer algo para provocar, porque o último campeão paulista somos nós. Porque os últimos campeões paulistas somos nós. Rivalidade, olé e muita provocação. O derby segue vivo e dessa vez pendeu pro lado alviverde da força. Primeiro você, Quesada, o que você viu do jogo? Eu vi você depois comentando no seu Instagram, eu vi você falando. Qual é a ideia?
o que aconteceu e por que o Corinthians tomou esse chocolate. Bom, 2-0 foi pouco, o Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso, 2 bolas na trave, muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance, poder... Não, porque tem gente que acha que ele falhou nos dois. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa visão em cima do menino. Boa vontade. Não tem boa vontade, não fala das defesas que ele fez e as 2 bolas não eram defensáveis. As 2 bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, ele pegaria. Se o Hugo for mais comprido. Mas você viu a bola que o Piquerez deu, ele meteu de chapa, a outra também, mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. O que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falou. A internet, né? Eu acho que a gente precisa. Quanto mais quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou? Por que a bola saiu errada chutando pra cima e o Carrilho não marcou? Porque ninguém fala isso. É isso. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação? Ninguém fala isso, aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Donelli. Ele não falhou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrillo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa. E no lance do Emiliano Martinez, Neto, sozinho o Emiliano Martinez. Sozinho para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutasse. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Mas ele tinha que ter esticado a mão, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz. Eu concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com 2 atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que 8 cartões? 8 cartões, 6 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília, uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes e falaram assim, meu irmão, primeira bola, porrada, segunda bola, porrada, terceira bola, porrada, quarta bola, porrada, perdeu a bola. Pum, o Corinthians achando que estava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais do seu aniversário. Pois acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que ele tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi um achado. Porque, sem o Garro... Olha só que eu falei na Rádio Craque Neto. Pois eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar o lateral esquerdo, né? É difícil você tirar o lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral. E botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa. No caso deles, 9.
O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileri e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? Três zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques. Eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso. Assim, ó, Mateuzinho jogou bem? Não. Kaká jogou bem? Não. André Ramalho jogou bem? Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrillo jogou bem? Não. 7 jogadores. Só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar, e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrillo. Então, não é só anular o Carrillo. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrillo, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Então, é isso que eu me perguntei na hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrillo. Aí, no segundo jogo, ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis foi o melhor do Corinthians, O Memphis foi o único cara que procurou o jogo. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês entendem? Então fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Pra mim, ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele. O que ele fez, eu não posso. O que ele fez? Taticamente, naquela hora, o que dá pra ver é que o Corinthians, que não tinha meia, de novo não tinha o Garro, não tinha o Coronado, ia tentar fazer uma coisa com Bidon e Carrillo. O que o Corinthians tenta, fora de casa? Subir a marcação, né? Ele perde a posse de bola, então o Corinthians, me pareceu nesse momento, vai abdicar da posse de bola e vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Mas o Corinthians errou deste segundo até o último. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder para esses caras. A gente já perdeu o Campeonato Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, e o time do Palmeiras entrou com uma garra. Tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. E que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve não teve. Isso, mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrillo, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já tá dando um pau do Corinthians. Não. É um jogo diferente de todos os outros 37. Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. Realmente, 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado.
Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí, vai ter que mudar a chavinha. Vamos lá, mas a nhaca que ele jogou... Vamos lá, que essa nhaca que ele jogou contra a equipe do... Esse jogo. Isso, mas ele não vai ficar com essa nhaca. O Memphis não vai, o Roberto não vai. O Roberto faz 15 gols no campeonato. Claro. O Carrilho vai jogar outra bola. Claro. A gente tem que analisar esse jogo de uma maneira, mas não colocar o Corinthians como um monte de gente tá colocando. Olha, o Corinthians vai cair. Olha, o Corinthians... Desculpa, cara. Isso não. Eles jogaram mal, mas só isso. G6. O Corinthians é G6, briga por G6. Só isso. Briga por G6, o Corinthians empatou com o Bahia e o Corinthians ganhou do Vasco, meu. Vai ter resultado contra o Bahia. Pô, você tá de brincadeira, Godoy. Esse é o Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo. E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras com esse rendimento que o torcedor espera. Então vamos lá, eu analiso o futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar, sabe? Eu não consigo, mas muita gente enxerga e tá tudo bem. Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas da posição dele dessa vez, mas jogou bem. Mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol e quase fez outro. Jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba, pra mim foi o craque do jogo. Sabe, então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha, ou que todo mundo pensa do craque que ele é. Mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro do fechamento, depois aí do Neto, falando muito sobre esse amasso, esse chocolate que o Palmeiras deu pra cima do Corinthians. Cara, final de semana pra nação alviverde, maravilhoso. Dormimos muito bem. Sábado pra domingo, domingo pra segunda. Meu irmão, ninguém tira a nossa alegria de ter vencido os gambás e vencido bem. Não é só uma vitória, é a apresentação do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 2-0 e tirou o pé. Tirou o pé no segundo tempo, ainda voltou um pouco querendo mais o gol ali. Pra mim, foi anulado erradamente o gol do Vitor Roque. Tá? Pra mim não estava impedido, entendeu? Porque eles traçaram a linha no braço, pô. Então, pra mim foi errado, mas fato é que o nosso Verdão amassou o Corinthians. Então, a gente segue na liderança aí, disputando com o Flamengo. Seguimos 100% na Libertadores e esse time, igual jogou no sábado, vai dar muito trabalho nessa temporada de 2025. Então você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião de tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.